Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Pertaglia. Eu sou o Paulo Roberto Pertaglia e, de novo, aqui nós vamos prosear sobre um assunto fantástico que é supply chain de medicamentos, criando valor para empresas e sociedade. A cadeia de abastecimento do segmento de medicamentos é crucial para atender às necessidades da sociedade. Depende desta logística o fornecimento de medicamentos na demanda necessária, com qualidade, no lugar certo, no momento certo e com o custo ideal para ser consistente com os objetivos do sistema de saúde. E, adicionalmente, deve trazer benefícios para os investidores e também para os acionistas. O foco estratégico e a boa gestão em supply chain na indústria farmacêutica é fundamental, permitindo fazer um melhor uso dos ativos e dos recursos, gerar lucros, aumentar o valor dos acionistas e responder assertivamente às demandas dos clientes e às necessidades da sociedade. Uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos envolve praticamente todos os processos de negócios, como planejar, comprar, produzir, distribuir, além de atividades relacionadas com a precisão de dados, redução de complexidade operacional, seleção de fornecedores, características de armazenagem e distribuição. Tema vital para a reflexão nesse nosso mundo frágil e complexo. E para refletir comigo sobre este assunto, eu terei o privilégio de prosear com o Luiz Fernando Silva, que tem mais de 20 anos na área logística e supply chain e que neste momento está lá nos Estados Unidos. Olha aí, pessoal, que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui. Nós vamos conversar aqui com o Luiz Fernando, o Luiz que está lá nos Estados Unidos, e nós vamos falar sobre um assunto fantástico dentro da área de supply chain e no segmento de medicamentos, no segmento farmacêutico. Luiz, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado pela oportunidade, um prazer muito grande, uma honra estar falando com você. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o canal, compartilhando um pouco de conteúdo e de experiência. Estou à disposição e agradeço a oportunidade. Olha só que bacana. E você que tem acompanhado aqui o canal, né, Luiz? Você tem me dito aí que tem visto algumas prosas, bacana, legal, realmente acompanhando, muita gente contribuindo, pessoas como você, Luiz, que possui essa experiência na área de supply chain, e pessoas do bem, eu costumo dizer aqui, pessoas do bem, que querem compartilhar de alguma maneira o conhecimento e as experiências que elas possuem. Ô Luiz, eu queria explorar contigo a sua experiência de mais de 20 anos nessa área fantástica de supply chain, dando um overview do segmento, logicamente, mas como é que a gente cria valor, ô Luiz, na área de supply chain? Porque muita gente olha pela perspectiva de custo, não é verdade? É verdade. E como em todos os outros segmentos, né, da supply chain, a perspectiva de custo ela é sempre importante, né? Acho que ninguém está livre de ter que fazer uma boa gestão de custos, mas quando a gente fala da cadeia de saúde, né, o custo ele sempre vem em segundo lugar, porque a gente está falando de um compromisso social, a gente está falando de responsabilidade com vidas que estão na ponta, muitas vezes dependendo de o produto chegar lá no tempo certo e com qualidade, né, para a gente garantir a eficácia do produto e do tratamento que o produto vai proporcionar. Então, eu diria que comparado com os demais segmentos, né, a gente tem essa tendência muito grande, né, de se sentir responsável como parte da cadeia e sempre colocando vidas em primeiro lugar, né? Então, além de todos os desafios naturais da supply chain aí, que a gente compartilha com os demais segmentos, a gente tem como prioridade, né, a garantia de assistência à saúde e muitas vezes a vida das pessoas, né, os nossos clientes, os nossos consumidores, né, muitas vezes são pacientes que estão dependendo da chegada daquele produto, então isso faz toda a diferença no nosso segmento
e a gente se sente muito responsável em função desse papel que a gente tem, e também nos dá muito orgulho, né? Poder fazer parte disso, saber que a gente está levando saúde, saber que a gente muitas vezes está levando vida, ainda mais no momento em que a gente vive, né? Em função dos últimos meses, a gente teve um papel assim determinante. Então, no fundo, a gente também, além de tudo, sente bastante orgulho com o trabalho que a gente faz nessa cadeia. Olha só que fantástico, o que você falou. Na realidade, supply chain, ele tem vários papéis, principalmente nessa parte do setor farmacêutico, no setor de medicamentos, a função ela se torna ainda mais nobre, né? Ou seja, porque está cuidando de pessoas, está cuidando de vidas. E aí, Luiz, nós sabemos que supply chain é uma área nervosa, é uma área onde existem muitos desafios, também, logicamente, oportunidades, mas eu queria conversar contigo exatamente por essa perspectiva, que você comentasse um pouco, porque tem vários processos na cadeia de abastecimento supply chain, nós falamos lá no começo, né, planejamento, a parte de comprar, a parte de produzir, distribuir, tem hoje um elemento aí fundamental e importante, que é a parte de sustentabilidade, mas na parte de remédios, por exemplo, tem um outro elemento fundamental, que é toda a parte de rastreabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, exatamente sobre esses desafios e essas oportunidades que existem na cadeia, não só na cadeia de abastecimento, mas na cadeia de valor como um todo, né? Legal. Falando um pouquinho, né? Vamos seguir as etapas, né? Quando a gente fala de planejamento e execução de compras, a gente sempre coloca essa perspectiva de que a gente não pode deixar faltar, né? A gente não tem opção, a gente não pode deixar faltar. Então, e isso está diretamente, um fator importante, né, que influencia diretamente nas nossas políticas de planejamento e políticas de estoque, né? Então, você que tem uma baita experiência nesse setor sabe que você tem várias maneiras de estabelecer estoque de segurança, políticas de estoque, capital empregado muitas vezes no estoque, mas no nosso caso específico, né, quem faz parte dessa cadeia do setor de saúde, precisa sempre considerar que a gente não pode deixar faltar, né? A gente tem os nossos clientes, na maioria deles hospitais, né, provedores de saúde, clínicas, e mais, né, pensando amplamente nos consumidores, nos pacientes, a gente sempre coloca essa perspectiva quando a gente está fazendo planejamento e fazendo gestão de estoque, né, de que a gente sempre tem que colocar um pouquinho a mais, garantir, ainda que isso represente alguma carga adicional de capital investido, mas para garantir que não falte, né? A gente não pode deixar faltar e a gente precisa dar essa segurança para a próxima etapa da cadeia, que é quem está provendo saúde para os pacientes, né? Então, diria que nessa etapa de planejamento e gestão de estoque, esse é o aspecto mais importante que a gente considera sempre, né? Quando a gente está falando da operação propriamente dita, então estamos falando de operação de centro de distribuição e transporte, né? A gente tem sempre o olhar para a qualidade. A gente tem controle de temperatura, controle de lote, entrada e saída, toda a parte de rastreabilidade que você comentou. Então, a gente precisa garantir que o produto esteja armazenado da forma correta, nas melhores condições, né? As chamadas boas práticas de armazenagem e distribuição. E a mesma coisa quando a gente está falando de transporte, né? A gente precisa garantir controle de temperatura para produtos termoláveis que demandam controle de temperatura. A gente precisa garantir que os veículos estejam devidamente higienizados, que os motoristas e todo o time que participa dessa cadeia esteja bem treinado, porque qualquer erro pode ser relevante. Então, precisa ser um time que entenda qual é o nível de compromisso, o nível de responsabilidade que se assume quando você trabalha numa cadeia como essa. Então, eu diria que esse aspecto, né, da qualidade é o que é muito forte para quem trabalha nesse setor e é o grande desafio, porque não é simples, né? A gente está falando de grandes volumes e quando a gente fala de rastreabilidade, por exemplo, você precisa ter controle absoluto daquilo que está entrando, da onde veio, né? Qual é teu fornecedor, se ele está em condições de te fornecer aquele produto, se ele tem toda a documentação necessária, e a mesma coisa para cliente, né? Uma coisa que
quem não é do ramo muitas vezes se surpreende, é que a gente precisa fazer um controle de para quem a gente vende. Eu não posso vender para qualquer um, né? Eu preciso garantir que a pessoa para quem eu estou fornecendo o meu produto esteja apta a trabalhar com o produto, assim como a indústria faz com o canal distribuidor, né? Então, a gente controla a documentação, alvará sanitário, garante que está tudo regular, que a documentação está em dia, para a gente poder efetuar uma venda, né? Então, tem uma complexidade no controle e na gestão da área regulatória e da área de qualidade, que é realmente um grande desafio no setor. Então, assim, para falar rapidamente, eu diria que é isso que torna o nosso setor tão apaixonante, né? Porque, além de todos os desafios que todo mundo já conhece, a gente tem sempre essa preocupação prioritária com a questão regulatória e de qualidade. Olha só que interessante. E aí, Luiz, parabéns. Realmente você colocou alguns pontos aí que são chaves para esse processo da cadeia de abastecimento, principalmente do que nós estamos falando aqui no segmento de medicamentos, né? Eu tenho trabalhado em algumas iniciativas nessa parte, e uma das coisas que nós temos conversado muito com alguns executivos, o Luiz, é sobre a parte do end-to-end, ou seja, há uma necessidade, principalmente, ter mais visibilidade, e essa visibilidade em tempo real, né, de como essas coisas acontecem, como é que você monitora a cadeia, sei lá, implementa uma torre de controle, otimiza, tem informações, tem dados, né? Os dados transformam em informações e você acaba monitorando de alguma maneira, fazendo com que a cadeia em tempo real ela fique mais visível, que permite você fazer, inclusive, essa rastreabilidade, detectar onde é que está o caminhão, o motorista, onde está o estoque. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa característica e já em seguida você embalasse na parte de eficiência em relação à demanda de mercado e do consumidor, Luiz. Tá legal. Rastreabilidade é um assunto super atual, né? A gente está, inclusive, com a nova lei de rastreabilidade, né? Que já determinou data para que todos os players da cadeia de saúde, desde a indústria até a venda final ao consumidor, né? Se adequem à nova lei. O prazo é abril de 2022, então está em cima, né? E, basicamente, né, para falar um pouquinho dessa lei, compartilhar com o pessoal que está assistindo um pouquinho dessa lei, né, ela é uma lei que objetiva garantir o controle, né, de todos os produtos, desde o momento em que ele é fabricado até o momento em que ele para na mão de um paciente ou de um consumidor, tá? E existem duas grandes mudanças práticas, né, com essa nova lei e com essa mudança que está vindo. A primeira delas é que todo o medicamento vai passar a ter um número de série, né? Cada unidade de venda vai passar a ter um número de série. Alguns chamam de serial, outros chamam de ID number, né? Mas é um número, é um RG de cada unidade de venda, de cada caixinha, né? Vamos imaginar uma caixinha de um medicamento qualquer. Aquela caixinha vai ter um número de série específico, né? Então, já tem um impacto grande para a indústria, que vai ter que serializar a fabricação, implementar um QR Code na embalagem que permita, né, a leitura e a captura da informação referente àquela unidade. Né? O distribuidor, né, no meio dessa etapa, vai precisar, quando der entrada num estoque de uma compra nova, não vai mais dar entrada de um SKU, né, como a gente faz normalmente, você vai dar entrada de um SKU 100 unidades. Né? Isso vai mudar agora, são 100 séries, números de série diferentes, e você vai ter que ler cada uma das séries e dar entrada em cada uma dessas séries. A mesma coisa quando o distribuidor estiver vendendo isso para um varejista ou para um institucional, né, um hospital, e quando esse hospital ou esse varejista fizer uma venda ou o uso desse produto ao paciente, vai precisar capturar o CPF dessa pessoa, né, para que a gente tenha essa rastreabilidade completa, do momento em que aquele produto foi fabricado até o momento em que ele foi consumido e por quem ele foi consumido, né? E todos os players vão ter que reportar essas informações num prazo muito curto, né? Então, a Anvisa deu para todos os players 5 dias de prazo. Então, toda a movimentação que está acontecendo hoje,
precisa, no máximo, até 5 dias, ser reportada por arquivo eletrônico, por EDI para a Anvisa, tá? E vai ter um grande banco de dados gerido pela Anvisa, que vai capturar todas essas informações e vai ter lá, então, a informação completa de cada caixinha de medicamento que foi fabricada, por onde essa unidade passou, pela mão da fábrica, logística do fabricante, operador logístico, distribuidor, até o varejista ou hospital, e inclusive tendo a visibilidade de quem foi o paciente que consumiu aquela unidade, e todo mundo reportando essas informações num prazo muito curto, quase que online, né, para a Anvisa, e a Anvisa vai ter esse grande banco de dados. Então, isso é uma mexida grande no nosso mercado, né? Tá todo mundo correndo para se adaptar. Já é um assunto que vem sendo discutido há alguns anos, mas agora a gente tem data para implementar, a data é abril do ano que vem, então está todo mundo com um projeto em andamento para se adaptar e a gente estar compliance, né, com essa lei que está vindo, que vai dar um nível de gestão e de informação, né, para a Anvisa e para a sociedade de maneira geral, que vai ser bem importante. Acredito que é um marco para o setor essa lei de rastreabilidade. Olha só que fantástico. Luiz, vamos fazer o seguinte, meu amigo, você explorou pontos aí fantástico. Nós estamos aqui finalizando o nosso primeiro tempo da nossa prosa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo tempo da prosa e eu queria explorar contigo, Luiz, um pouco de futuro, eventualmente, falar um pouquinho de futuro, falar de um tema que o pessoal tem comentado muito, que é a transformação digital, mas o que é isso na realidade? Né? Ou seja, vamos baixar um pouco a bola, né? Colocar no chão e dar um bico nela. Né? Ou seja, o que tem de realidade dentro dessa perspectiva e falar também um pouco de inovação nessa cadeia que é extremamente importante. Vamos fazer isso, Luiz? Pode ser? Vamos sim. Ao infinito e além. Olha aí, prosa fantástica falando de supply chain no segmento de medicamentos, no segmento dos remédios, né, na indústria farmacêutica. Fantástico, uma indústria que eu admiro muito, porque é uma indústria que tem um lado social bastante forte, né, e as pessoas realmente fazem um trabalho aí fantástico. Luiz, parabéns. Realmente você tem compartilhado aí suas experiências e seu conhecimento com o público aqui da Prosa com Bertaglia de maneira fantástica. Meu amigo, vamos navegar um pouquinho, então, por essa perspectiva de futuro e de presente, né? Fica a seu critério aí dar uma navegada, principalmente colocando a perspectiva da transformação, da inovação nesse mundo do setor farmacêutico, que outros segmentos, né, Luiz, podem se alavancar, inclusive, disso, assim como o farmacêutico se alavanca de outros segmentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para falar um pouquinho disso, né? E a gente tem uma série de projetos em andamento. Eu acho que hoje virou mandatório, né? Todas as companhias investirem em inovação e em digital, porque quem não estiver fazendo esse tipo de investimento, naturalmente vai ficar para trás na corrida, né? E para citar alguns exemplos, né, de projetos, coisas que a gente tem visto, inclusive, no mercado, eu diria o seguinte: na etapa de planejamento, né, na etapa de S&OP, a gente tem usado muito inteligência artificial, machine learning, algoritmos, para melhorar cada vez mais o forecast, né, a previsão de vendas, que é absolutamente essencial, né, na gestão da cadeia. Se você conseguir fazer um bom forecast, se você conseguir ter uma boa acurácia de forecast, né, o impacto no business é muito grande, seja por excessos de estoque que você evita, né? A gente está falando de capital empregado, está falando de gestão de fluxo de caixa, seja por ruptura, que é o terror, né, do nosso mercado. Como eu disse, a gente tem um compromisso importante com a sociedade, né, do ponto de vista de garantir abastecimento dos medicamentos, dos produtos relacionados à saúde, mas claro, né, também tem uma visão de business. Quando você deixa faltar um produto, você tem um impacto direto no nível de serviço do teu cliente, você tem um impacto direto em vendas, porque você está deixando de vender, porque naquele momento você não tinha um produto para entregar. Então,
Uma coisa que é muito prática, a gente tem visto o resultado na medida em que a gente está implementando, são esse apoio da tecnologia, né, na previsão do que vem pela frente, né? E isso é importante, principalmente quando a gente tem uma quantidade grande de SKUs, né, o que torna muito difícil qualquer tipo de previsão, e quando a gente passa por uma instabilidade de mercado, né? Porque quando a demanda está flat, né, está regular, é relativamente simples você projetar o futuro. Você olha para o passado, faz uma projeção e acaba acertando mais ou menos o que é que está vindo pela frente. Mas quando você passa por instabilidade, e a gente vem passando, seja como sociedade, ou seja no próprio setor, né, em função da pandemia, por um período muito irregular, né, de produtos que vendiam muito, de repente passaram a vender pouco, de produtos que vendiam pouco, de repente passaram a vender muito. Então, o apoio, né, nesse tipo de tecnologia, com algoritmo, com inteligência artificial, para garantir que a gente consiga fazer melhores previsões do que o que está vindo pela frente, e aí executar todo o plano em cima dessas previsões, é um exemplo prático de como a tecnologia e a inovação, né, o uso de novas tecnologias ajuda muito no nosso mercado e tem ajudado muito no nosso mercado. Um segundo exemplo que eu queria dizer é a automação, né? A gente tem setores muito maduros quando a gente olha para as operações de centro de distribuição. Cosmético é um setor muito conhecido, né, por fazer grandes investimentos em automação para ganho de produtividade e tudo mais. E quando a gente olha para o setor de saúde, né, é uma avaliação individual minha, mas eu ainda acho que é um setor que está um passo atrás quando eu comparo, por exemplo, com o setor de cosméticos, né? Então, a gente vê no Brasil poucas operações automatizadas, poucas empresas fazendo investimento robusto em novas tecnologias. Então, ainda vejo muito espaço para crescimento, né, para investimento e para o melhor uso do que a gente vê disponível no mundo e já em algumas operações no Brasil, e que o setor de saúde poderia se aproveitar muito, se alavancar muito, dado tudo que tem disponível. Então, a gente tem projetos nesse sentido também, tenho visto em outras empresas do setor investimento, mas me parece que tem uma grande oportunidade ainda pela frente, né, de a gente fazer uma transformação no nosso mercado, porque, para falar, né, a língua do dia a dia, é muito comum você entrar num centro de distribuição farma e ver lá uma paleteira, um pallet, uma empilhadeira e um porta-pallet, e parou por aí, né? Então, ainda tem muito espaço para investimento em automação, em tecnologia, para garantir movimentação mais rápida, né? Com mais eficiência, com mais rapidez e tudo que a automação traz de resultado. Então, para citar dois exemplos aí de projetos, coisas que a gente tem visto, resultados que a gente já começa a ter e grandes oportunidades que a gente tem para o setor aí falando de inovação, tecnologia e futuro. Fantástico, Luiz. Tem um ponto que eu gostaria de perguntar para você, ou explorar aqui em conjunto contigo na Prosa com Bertaglia. Tem algumas empresas no Brasil que estão bem avançadas realmente nessa parte de supply chain, né? Principalmente no setor de cosméticos, que você acabou de mencionar aí. E eu queria ver uma outra perspectiva, inclusive, eu estou montando um curso nesse momento com uma grande instituição educacional, o Luiz, sobre o supply chain de uma forma mais genérica. Só que o meu ponto eu gostaria de trazer muito mais a prática de mercado, a experiência de mercado, do que propriamente algo acadêmico. O que é supply chain? Né? É composto de planejar, produzir, comprar, distribuir. Quer dizer, isso daí você encontra nas mídias, nos livros, né? Inclusive lá no livro do Paulo Bertaglia tem uma boa descrição, né? Vamos fazer uma propaganda aqui do livro. Então, o que eu tenho feito, até conversado com eles, eu gostaria de explorar a prática, trazendo alguns cases e, basicamente, olhar pela perspectiva da integração e do end-to-end da cadeia.
A gente fala muito, principalmente no setor que você vive, o outro também é alimentos, que mexe com saúde, né? Mexe com as pessoas, né? E cosméticos também, né? Mexe com pele, mexe com cabelo e tal. O sourcing, né? O sourcing estratégico, ele é muito importante. Então, essa colaboração na cadeia e essa integração, né? Principalmente tendo muita transparência entre as partes, eu acho que ainda falta um caminho a ser percorrido nessa jornada. Você compartilha comigo sobre isso, dessa minha visão, ô Luiz? Compartilho e compartilho muito, tá? Você tem casos isolados de sucesso hoje no Brasil, né? Mas, de maneira geral, o nosso setor ainda tem tudo pela frente, tá? A gente tem casos isolados, tá? E casos de sucesso, tá? Mas são casos isolados, são poucos casos. Não é comum hoje do nosso mercado, né, planejamento conjunto, mesmo forecast de venda, né? A gente estava falando um pouquinho antes de forecast. Não é comum ainda a gente fazer um forecast integrado, seja com a indústria, seja com hospitais, que são, na maior parte, os nossos clientes, né, a quem a gente abastece. Então, a gente mesmo tem alguns cases importantes, né, e a gente está tentando levar isso para o mercado, tentar ampliar o volume, né, de projetos feitos em parceria, com uso de VMI, né, troca de arquivos, visibilidade, mas ainda são cases muito... são poucos cases que a gente tem. Nós mesmos na companhia estamos tentando levar isso para o mercado, oferecendo, criamos uma unidade de serviço, né? Nós somos uma distribuidora, mas criamos uma unidade de prestação de serviço também para levar serviço aos hospitais. Então, a gente acredita que a gente está no início de uma fase de grande transformação no nosso mercado, mas é uma fase inicial. Tá? Então, eu compartilho muito com a tua visão de que a gente ainda tem muito pela frente. E quando a gente olha para o mundo, né, olha para países mais desenvolvidos, é certo de que a gente está um pouquinho atrás e que tem um caminho a percorrer para poder se equiparar com cases que a gente vê no mundo todo. E tem muita oportunidade, tá, Bertalha? A gente, nesses poucos cases que a gente tem, a gente consegue ver um resultado prático, né? Então, a gente está seguro de que tem oportunidade e que tem potencial em trabalhar em conjunto, mas ainda não é muito a nossa prática, né? De maneira geral, está todo mundo meio que cuidando do seu, priorizando ali os resultados de curto prazo. Acho que é um pouco da nossa cultura também, né? Essa coisa de não olhar muito para frente e manter sempre a nossa visão mais no curto prazo. Então, eu compartilho, sim, da tua visão. Eu acho que a gente está numa fase inicial aí de amadurecimento da cadeia de suprimentos e eu vejo com muito bons olhos tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente tem pela frente em termos de oportunidade. Olha que bacana. E, aliás, quando você fala, principalmente nessa relação cliente-fornecedor, fazer planejamento integrado, logicamente que você não vai pegar todos os fornecedores que você tem para poder integrar o planejamento. Você tem que fazer o 80-20, quais são aqueles itens mais estratégicos, aqueles itens que são mais essenciais para a sua organização. Isso me remete, inclusive, à época que eu trabalhava na Unilever, e isso já faz 30 anos, a Unilever trabalhava em conjunto com uma empresa de embalagem chamada Toga, né, na época, onde a Toga fazia o planejamento conjunto com a Unilever. Existiam pessoas da Toga trabalhando com o planejamento da Unilever, exatamente para evitar, como era um material de embalagem muito importante, não podia faltar, não podia, se faltasse, gerava uma ruptura importante em toda a cadeia de suprimentos, a cadeia de abastecimento, então fazia esse planejamento. Então, estou falando alguma coisa, legal que você tenha citado isso, estou falando alguma coisa de 30 anos atrás. Mas, meu amigo, nós estamos finalizando a prosa aqui, eu gostaria que você deixasse algumas dicas rápidas aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bom, eu acho que é importante a gente manter a cabeça aberta, né? Para tudo para o momento que a gente vive hoje no mundo,
para o volume de tecnologia que a gente passa a ter à disposição, né? A gente tem a tendência, né, o ser humano tem uma tendência natural de se apegar àquilo que ele já viu funcionar, né? E a gente está vivendo um momento é um boom de novas tecnologias, outras formas de fazer. Eu diria que o grande desafio desse momento para a gente é ter a capacidade de estar com a cabeça aberta, não se apegar apenas àquilo que a gente já viu funcionar, né? E ter a coragem de testar, né? Eu acho que vale também, né? Seja para os profissionais do setor, como para as empresas, a gente está num momento de experimentação com a quantidade de tecnologia que a gente passa a ter disponível nesse momento que a gente não tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Eu diria que o grande desafio desse momento, né, é a gente ter esse desapego, né, com aquilo que a gente já viu dar certo, né, e olhar para frente e ter a coragem de testar, de errar e de evoluir a partir desses testes para descobrir novas maneiras de fazer o mesmo trabalho que a gente faz hoje, né? Então, eu diria que esse é o grande desafio do momento, é como eu me sinto quando eu leio, quando eu pesquiso, quando eu converso com gente do setor, o quão importante é a gente ter a cabeça aberta e a disponibilidade para testar, aceitar o erro, né? Porque o teste ele traz implícito a possibilidade do erro. A gente lida bem com o erro, acho que ainda é um grande desafio das organizações, né? Aceitar que testar e errar faz parte do processo de evolução, e a gente precisa, então, entender que esse é o momento e ter a cabeça aberta para tudo para tudo que a gente tem hoje de novidade chegando, e testar, evoluir, né, e viver esse momento tão bacana que a gente vive do mundo, né, que é ter essa possibilidade, essa infinidade de novidades chegando para a gente poder testar, que eu diria que é um grande momento que a gente vive da sociedade, do mundo, do business e do setor também, por que não, né? É um momento bem interessante. Então, para quem é apaixonado pelo setor, como a gente, né, é apaixonante a gente poder conhecer coisas novas, ver coisas sendo criadas, inovar, testar, errar e ver algumas coisas dando certo e transformando o setor. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu diria que a gente precisa estar com a mente aberta. Bacana, legal, maravilha. Meu amigo, um abraço virtual para você, do Brasil para os Estados Unidos. Obrigado. Tudo bom, sucesso por aí, ao infinito e ao além, né? E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade, Luiz. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e eu fico à disposição. Um abração. Abração. Em breve nós vamos fazer uma live. Abração. Legal, Tchau, tchau. combinado.